Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Sou o professor Edson Nascimento, estamos aqui na FAAR e hoje vamos, dentro da disciplina Introdução à Contabilidade, vamos trabalhar os seguintes temas. Programamos a nossa aula da seguinte forma: vamos falar um pouco sobre a história e a evolução da contabilidade, como que surgiu, quais foram as primeiras formas de registro, qual foi a evolução durante a história, da contabilidade. Vamos trabalhar essa parte conceitual, qual é o conceito que tem em contabilidade. Quais são os principais usuários da contabilidade? Qual é o campo de ação que atua a contabilidade? Objeto, por que existe a contabilidade? Qual que é o seu objeto? Qual que é o seu objetivo? E vamos estudar também as principais técnicas que a contabilidade utiliza para fazer os seus registros, as suas demonstrações e gerar informações para aqueles que vão tomar decisão. Espero que você aproveite esse conteúdo, esteja bem atento e qualquer coisa a gente vai estar à disposição também para tirar qualquer dúvidas aí no decorrer do semestre. Então vamos lá. A história e a evolução da contabilidade. Se nós estudarmos a contabilidade, vamos entender que era uma ciência tão antiga quanto a existência do homem. Então, se pegarmos aqui os primeiros relatos de alguma forma de registro, nós vamos pegar lá mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo. Se você verificar na história bíblica, lá você vai encontrar alguns relatos de registros. Conta-se, eu vou contar apenas duas histórias rapidinho. A história de um jovem chamado Jacó, ele é da linhagem de Abraão, que saiu da sua cidade e foi para uma outra cidade para trabalhar com seu tio, Labão. Então, ele teve que trabalhar 7 anos com seu tio para poder, então, casar-se com a filha dele. Nesse período, houve uma competição entre os dois, uma competição para aumento de riqueza. Qual que era a riqueza da época? Era a criação de rebanho. Então, observava-se sempre que o rebanho de Jacó crescia mais do que seu sogro. Como eles tinham esse controle? Então, como eles saberiam se realmente o de Jacó estava crescendo mais? Então, alguma forma de registro, alguma forma de controle, de anotação, eles tinham. Então, esse é um relato lá de mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo. Nesta mesma época também, a gente pode pegar o livro de Jó. O livro de Jó, ele é um dos mais antigos da Bíblia. E se você pegar lá no livro de Jó, lá no primeiro capítulo, quando ele começa a trazer ali o enunciado do livro, ele traz um relato das posses de Jó. Eu até peguei aqui, possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. Então Jó era considerado um homem mais rico ali do Oriente. Como que tinha essa medição? Como que eles aferiram, chegaram nesses números, E aqui o texto ainda fala que ele possuía muitas pessoas a seu serviço. Então alguém tinha que estar fazendo essa folha de pagamento, Então a gente vê isso por volta de 4.000 anos de Cristo, alguns relatos de registro que prenunciavam a contabilidade. Depois, mais ou menos 3.000 antes de Cristo, nós vamos encontrar ali alguns registros em cerâmicas, Eles eram feitos em cuneiformes de cerâmica. O que é isso, cuneiforme? Era um objeto que tinha uma forma de cunha. Cunha é um objeto pontiagudo, meio um triângulo, E nesses objetos de cerâmica, então, eram registrados ali pagamento de salários, pagamento de impostos ali dos povos egípcios e babilônicos, Se nós pegarmos agora, Oriente Médio ali, Iraque, Kuwait, naquela região ali, isso por volta de 3.000 a.C., então foi encontrado alguns relatos ali sobre registros de contabilidade. Depois, para a gente adiantar mais, lá no século XIII, no século XVI, entre 13 e 16, então a contabilidade deixa de ser uma arte para se tornar uma ciência de forma mais madura. Por que nessa época? Essa época é a época dos descobrimentos, época do comércio com as Índias, o mercantilismo, então havia muito comércio, houve um desenvolvimento econômico, houve um desenvolvimento cultural, Culminou também lá no século XV com o achado de Luca Pacioli, que era um frei, um padre franciscano, que criou um tratado de contabilidade que foi chamado de Método das Partidas Dobradas, que vocês vão conhecer, e para o profissional de contabilidade ele é importantíssimo. Então esse método, esse tratado que foi criado pelo padre aqui, ele foi usado a princípio no comércio ali, dos mercadores de Veneza usaram, depois a própria igreja utilizou isso para controlar o seu patrimônio, para registrar o patrimônio, porque a igreja
católica, né, uma igreja que sempre foi, durante toda a história, né, detentora de muitas posses. Então, a própria igreja usa esse tratado para registrar esse patrimônio. Depois, então, o governo utilizou na forma de controle da economia, dos setores, de arrecadação de impostos, né? E isso era a escola italiana que dominava esse cenário. Então, aqui a gente já encontra algo que vai nos trazer uma luz. Por que a contabilidade é uma ciência social? Porque exatamente ela participou dessa época em que houve esse grande desenvolvimento da sociedade, os descobrimentos, o comércio, né, a economia, a cultura foi amplamente desenvolvida. E a contabilidade também nesse período, então, chegou à sua maturidade, se desenvolveu. Então ela faz parte do desenvolvimento da sociedade. É por isso, então, ela é uma ciência social. Depois, no século XX, então, nos Estados Unidos da América, né, houve um grande desenvolvimento. Após a depressão, a Grande Depressão de 1929, lá em outubro de 29, quando quebrou a Bolsa de Nova York. Então, sempre assim, quando vem um período de crises, um período assim de fraudes, então vem o que? Logo em seguida, novas formas de controle, de transparência. Então, nessa época, então, entra em cena a escola americana, porque houve ali o crescimento do mercado de capitais, das grandes empresas, sociedades anônimas. Então, surgiu a sociedade anônima, entrou também em cena formas de auditoria, e aí começou então a gerar informações para tomar de decisão. Enquanto a escola italiana, que dominava até então, era mais teórica, a escola americana era mais prática. Ela pegava os dados dentro do balanço, trabalhava com análise, gerava informações para tomar de decisão. Então esse é um breve histórico aí da história e evolução da contabilidade. Aqui no Brasil, de forma bem rápida, em 1902, então a primeira escola a começar a ensinar a contabilidade foi a Escola do Comércio Álvares Penteado, em São Paulo. Depois, em 1946, foi inaugurada a Faculdade de Economia e Administração da USP. Então, a FEA USP, em 46, foi criada. E, por volta dos anos 70, foi lançado este livro aqui, Contabilidade Introdutória, que é de uma equipe de professores da FEA USP. Então, nessa época, começou então a ensinar a contabilidade aqui no Brasil, com base na escola americana. Em 1976, então, é lançada a Lei 6.404, a Lei das Sociedades Anônimas, que então vai regular as formas societárias daí então. Essa lei ficou em vigor sem nenhuma alteração até 2007, quando lançaram a Lei 11.638, em seguida a MP 449, 2008, que foi convertida em Lei 11.941 em 2009. O que são essas leis? Essas leis, elas trouxeram as novas regras para a contabilidade aqui no Brasil. Elas alteraram, nessas leis, alteraram a Lei 6.404, 76, que ficou aí parada, né, por 31 anos, essa Lei das Sociedades Anônimas, e ela criou então as novas regras. E com essa alteração foi criado o SPED. Lembrando sempre, isso aqui não é uma palavra inglesa, SPED, não, é uma sigla, SPED, que é Sistema Público de Escrituração Digital. Nessa época, então, foi criado o Sistema Público de Escrituração Digital. O que é o Sistema Público? O primeiro ato do Sistema Público, o SPED, foi a criação da nota fiscal eletrônica, que hoje já é tão comum, mas na época ela foi, né, foi algo assim, a nota eletrônica. Hoje não existe mais aquela nota no bloco, é tudo nota eletrônica, nota de comércio, indústria, serviço, é tudo eletrônico. Esse foi o primeiro ato aqui do SPED. Depois foi criando os módulos dentro ali do SPED, criou então a escrituração digital, a contabilidade digital, o SPED contribuições para a área de tributos, na área de arrecadação. E agora, né, para a gente resumir essa parte do SPED, 2021 agora, é obrigatório todas as empresas também o e-social, que é o último braço do SPED. O que é o e-social? Nada mais é do que a digitalização de todo o setor do departamento pessoal da empresa. Então vai acabar com aquela carteira de trabalho física, né? Ela já se tornou virtual. Vai terminar com aquela romaria que o empregado tinha que fazer quando saía da empresa, de pegar, ir no Ministério do Trabalho, ir na Caixa Econômica, ir no INSS, ir na Receita Federal para levar as informações. O que é o SPED? O SPED ele vai centralizar numa única plataforma todas as informações. Então ele vai receber informações ali quanto ao FGTS, quanto ao INSS para aposentadoria, quanto ao imposto de renda, quanto ao seguro-desemprego. Então,
ele vai receber todas essas informações numa única plataforma, e essa plataforma então vai alimentar a Receita Federal, Caixa Econômica, Ministério do Trabalho, INSS, né, bancos. Então não vai precisar mais que ele saia peregrinando em cada órgão, ele vai ter então tudo centralizado através do SPED. Apenas com cartão digital ele vai então fazer uso dos seus benefícios. Esse é o lado histórico então da contabilidade. Mas o que é a contabilidade? Então vamos trabalhar o conceito. Já sabemos então que ela é uma ciência social porque ela participou desse desenvolvimento da sociedade aí durante a história. Então é uma ciência social que tem como objetivo o quê? Ela observa, registra e informa os fatos econômicos e financeiros que aconteceram dentro de um patrimônio. Observa, registra e informa fatos econômicos e financeiros que aconteceram dentro do patrimônio. Esse patrimônio pode pertencer tanto a uma pessoa física, né, uma pessoa natural, ou uma entidade, uma pessoa jurídica. De que forma que é feito esse registro, né, essa observação? É mediante a aplicação do seu conjunto de princípios, normas, técnicas e procedimentos próprios. Então, não é feito de qualquer forma. A contabilidade, existem princípios contábeis que têm que ser observados, existem normas de contabilidade, existe aqui a legislação que observa, lembra das leis que nós citamos ali durante a história? Elas criam normas e padrões de como é feita a contabilidade. Então esse é o conceito que você pode ter da contabilidade. Para que a contabilidade então possa controlar, é fundamental que ocorra o registro de todos os fatos contábeis. Então, ela começa a controlar, ela tem que registrar fatos contábeis. Mas, professor, o que é um fato contábil? Então, fato contábil é todo evento econômico que possui expressão monetária e que afeta o patrimônio de forma quantitativa e qualitativa. Então, fato contábil é todo evento econômico. Então, toda transação, toda movimentação que houve dentro da empresa, dentro de um patrimônio, que possa ser medido em expressão monetária, que tenha um valor, que vai afetar positivo ou negativamente esse patrimônio, ou seja, aumentando o patrimônio ou reduzindo o patrimônio, né? Então, de forma quantitativa, quer dizer, ele é medido, de forma qualitativa, quer dizer, a qualidade, a confiabilidade daquela informação. Então, todo evento econômico que possui expressão monetária que aconteceu dentro do patrimônio é chamado de fato contábil. E a contabilidade vai fazer o registro do quê? Desse fato contábil. Então, é a compra, é a venda, é o pagamento, é o recebimento, tudo que a empresa faz, né, que envolva, né, uma expressão monetária que tem um valor, toda transação é chamada de fato contábil. E a contabilidade vai registrar os fatos contábeis. O grande desafio, então, do profissional da contabilidade é o registro e a classificação dos dados semelhantes, ou seja, dos fatos contábeis, para a posterior sintetização em contas dos relatórios financeiros para análise dos diversos usuários. Olha só o grande desafio do contador, né, do profissional da contabilidade. Então ele vai ter que registrar e classificar, né, os dados semelhantes. O que é isso? Então vamos imaginar toda a transação que envolveu saída e entrada de dinheiro na empresa, nós vamos ter que sintetizar, ou seja, agrupar dentro de uma conta caixa. Houve movimentação com cheques, então na conta banco. Houve saída de mercadorias, então na conta estoque. Então ele vai ter que agrupar todos esses lançamentos de dados semelhantes, né, esses fatos que trabalham com dados semelhantes, tudo numa conta só. Depois de sintetizado, então, isso vai gerar relatórios que vai então subsidiar aqueles usuários que vão tomar a decisão na empresa. Então, quando ele fala em registro, classificação, sintetização, é que isso vai agrupar numa mesma conta aqueles elementos de mesma espécie. Dinheiro no caixa, cheques no banco, estoques, então, na conta estoque de mercadorias, na mercadoria na conta estoque, e assim por diante, nas demais contas que vocês vão acabar conhecendo durante o semestre. Então, aqui tem um ciclo, né, de como que as coisas acontecem na contabilidade. Então, pessoa física ou pessoa jurídica de direito privado, quer dizer, particular, ou pessoa jurídica de direito público. Então, se formou aqui, então, um patrimônio. Existe um patrimônio aqui dessas pessoas, elas vão gerar aqui o quê? Uma entidade econômica administrativa. Você pode pegar uma pessoa física, ela abre uma firma individual, virou uma entidade individual. Pode virar uma pessoa jurídica de direito privado, ou seja, ela pode ser tanto individual como uma sociedade. E também pode ser a pessoa jurídica de direito público, os entes federal, estadual, municipal, as autarquias, secretarias que têm um CNPJ. Então, esses entes aqui geram uma entidade
ela é econômica administrativa. Essa entidade econômica administrativa vai produzir fatos contábeis. Lembre que nós falamos sobre o que são fatos contábeis? Todo evento econômico que possui expressão monetária e que afeta o patrimônio de forma quantitativa e qualitativa. Então, essas entidades produzem esses fatos econômicos que são mensuráveis em dinheiro. Esses fatos contábeis, uma vez eles surgiram, então vai precisar que a contabilidade, aqui que ela entra, como uma forma de registro e controle, porque ela vai registrar esses fatos contábeis, vai classificar, lembra? Vai classificá-los de mesma espécie, de forma semelhante, em uma mesma conta, vai sintetizar. O que ele vai sintetizar? Vai jogar dentro de um demonstrativo, os demonstrativos que nós vamos conhecer nesse semestre, o balanço patrimonial e a DRE, que é a demonstração de resultado do exercício. Então ela vai sintetizar dentro desse demonstrativo, vai fazer o controle, quer dizer, vai mostrar como que foi feito, né? Se foi orçado, se foi planejado, se foi feito, né, dentro daquilo que estava sendo planejado. E depois, então, através das análises, vai orientar aqueles que vão tomar as decisões. Então, esse é o fluxo, né, que vai acontecer dentro da contabilidade. E quem são, então, os usuários da contabilidade? Então, o objetivo fundamental da contabilidade é prover aos seus usuários das demonstrações financeiras, é prover eles com informações que os ajudarão nas suas decisões. Esse é o objetivo fundamental, fazer com que a contabilidade produza, então, informações, essa é a palavra-chave, produzir informações que vai ajudar aqueles que vão tomar as decisões. Então, eles usarão nessas demonstrações contábeis para satisfazer alguma de suas diversas necessidades de informações. Então, cada usuário vai ter uma necessidade específica. Nós vamos ver na frente quem são os usuários, mas dos principais usuários, cada um vai ter uma necessidade. E a contabilidade vai gerar informações para suprir, né, para satisfazer essas necessidades aí. Então, pegamos aqui, usuários da contabilidade. O primeiro, os investidores. O que os investidores vão querer saber dentro da minha empresa? Que tipo de informação ele vai precisar? Qual é a demanda de informação que esse usuário vai precisar? Então, se ele pretende investir na minha empresa, ele vai estar querendo saber o quê? Se essa empresa está sendo bem administrada, se ela está gerando lucro, se ela está, então, com capacidade de pagar dividendos, que é a participação nos lucros. Então, o investidor vai querer saber isso. Se ela vai ter condições de gerar um retorno para aquele capital que ele está disposto a aplicar na empresa. Os empregados usam informação contábil? Com certeza. Eles querem saber qual é o desempenho da empresa, em termos de faturamento, em termos de resultado, para poder até participar, ter a participação nos lucros, através do sindicato. Então eles entram, eles recebem participação, né, nesses lucros aqui. Então ele precisa saber. Ou então o empregado que vai ser contratado, está bem empregado no local e recebe uma oferta do outro. Ele precisa saber se essa empresa vai ter condições de pagar o que está oferecendo para ele. Credores por empréstimo. Então, credores por empréstimo são aqueles que emprestam dinheiro, que financiam a minha empresa, através de financiamento, através de empréstimo. Então, nós estamos falando de credores mais de longo prazo, aqueles que vão emprestar recursos financeiros. Fornecedores são aqueles que vão financiar a minha empresa vendendo mercadorias a prazo para mim, para que eu possa revender. Então, são credores mais de curto prazo, vão fornecer mercadorias para que eu possa girar o negócio, a atividade principal da minha empresa. Então, eles vão precisar saber, tanto os credores por empréstimo como os credores fornecedores, se a minha empresa vai ter capacidade de pagar. Então, vamos fazer uma análise, vamos olhar os demonstrativos para ver se eu tenho condições de pagar aquela compra ou aquele empréstimo que eu estou pleiteando com eles. Os clientes, o que os clientes vão usar da informação contábil? Os clientes querem saber se eu vou ter condições de continuar no mercado, principalmente aqueles clientes que têm um vínculo de longo prazo com a empresa, ou então ele é altamente dependente desse fornecedor para que ele possa, então, desenvolver sua atividade. Então, quer saber se ele vai ter condições de permanecer no mercado e entregar o que está sendo vendido. O governo e suas agências também vão usar a contabilidade para quê? Para saber o desenvolvimento de cada setor da economia, qual setor que está crescendo. Quando você ouve lá no jornal, o setor de máquinas e equipamentos, o setor de veículos, né, teve uma alta, teve uma baixa, como que eles vão saber? Usando os dados da contabilidade. Então o governo é um grande usuário. E claro, né, para arrecadação de impostos também, ele utiliza a contabilidade para arrecadação de impostos.
E o público em geral? O público sempre vai estar interessado no desenvolvimento da empresa, porque ela quer saber se a empresa o que aquela empresa está gerando de benefício naquele bairro, naquele setor, naquela cidade, o que ela gera de renda, o que ela gera de emprego, o que ela gera de desenvolvimento social. Então, foi colocado aqui só os principais. Você vai ter mais usuários da contabilidade, mas o que a gente pode resumir aqui é o seguinte: cada um desses usuários vai ter então uma necessidade específica e a contabilidade então vai suprir informações para satisfazer essas necessidades. Então vamos ver agora qual que é o campo de aplicação da contabilidade. Professor, a contabilidade é aplicada em qual campo? Então, quanto aos fins que ela se destina, ela pode ser aplicada tanto num campo aqui social, são aquelas entidades que não visam lucros, tipo associações, sindicatos, né? Quando a gente fala associações, está incluso aqui igrejas, né? Toda forma de associação que não visa lucro, né? Beneficente. Então, ela pode ser usada nos fins sociais, fins econômicos. Lucro é o principal objetivo. Então, tanto na indústria, no comércio, nas prestadoras de serviço, também vão utilizar, vai ser aplicada a contabilidade. Ou ela pode ser mista, né? Econômica e social. Mista, né? Tanto social quanto econômico. As empresas de previdência, as empresas de fundos de pensão, então são exemplos aqui. Quanto aos fins, então, econômicas, sociais e sociais, né? Juntas, né? Quanto aos seus proprietários, essa empresa ela pode ser pública, né, para atender os interesses da coletividade. Então, o que é uma empresa pública? Aquela que vai trabalhar para o interesse da coletividade. Aqui no Brasil nós temos a Petrobras, que ela é pública, mas já é mista, porque ela tem capital próprio. Acho que a única empresa, uma das poucas empresas públicas ainda temos o Banco da Amazônia, temos os Correios, que é uma empresa pública ainda, né? Mas enfim, é uma empresa, quanto aos seus proprietários, quando fala pública, é porque o governo detém a maioria das suas ações. E quando ela é privada, atender os interesses de particulares. Então, você, que podemos abrir uma firma individual, então nos juntar e montar uma sociedade, e então ela vai atender os interesses nossos que abrimos essa empresa. Então, esse é o campo de aplicação dela. Forma de atuação da contabilidade. Então, como uma ciência social aplicada, né? Então a contabilidade como ciência social aplicada, ela possui metodologias especialmente concebidas para captar, registrar, acumular e resumir e também interpretar fenômenos que afetam as situações patrimoniais, financeiras e econômicas de qualquer ente, ou seja, um campo de atuação bem amplo. Então ele é bem amplo, a gente viu ali tanto econômico, social, público, particular. Então ela vai, como uma ciência aplicada, ela vai usar suas metodologias, que nós vamos ver mais na frente, para poder fazer tudo isso aqui, captar, registrar, acumular, né? Resumir e interpretar todos os fatos que afetam tanto o patrimônio, a situação econômica, a situação financeira, né? De qualquer ente, seja ele uma pessoa física, uma pessoa jurídica. Então, para que ele possa, então, receber essas informações. Então aqui, resumindo, contabilidade, uma ciência com metodologia para captar. O que é captar, professor? Então ela vai coletar os dados. Aqueles fatos econômicos, né, que são mensuráveis em dinheiro, que ocorreram dentro, ela vai fazer essa captação, vai coletar esses dados. Coletado, o que ela vai fazer? Ela vai registrar e acumular. Aonde que ela registra isso? Nos livros contábeis. Então nós temos o livro diário, o livro razão, e ela vai registrar esses fatos econômicos aqui em livros contábeis. Depois de registrar, então ela vai resumir. Resumir de que forma? Vai fazer um demonstrativo. Este semestre nós vamos conhecer dois: o balanço patrimonial, que é o primeiro demonstrativo, e a demonstração do resultado do exercício. E também pode ter relatórios complementares. Então, além do balanço patrimonial, você pode ter o fluxo de caixa, você pode ter as demonstrações do patrimônio líquido, as mutações do patrimônio líquido, as notas explicativas. Então, são relatórios complementares aqui. E depois, então, de captar, registrar, acumular e resumir, ele vai interpretar. Então, ele vai aplicar uma metodologia aqui de análise das demonstrações, né, e seus anexos, para que ele possa, então, transformar aquele número, aquele dado que está dentro do balanço, numa informação para quem vai tomar a decisão.
Só o saldo de estoque é suficiente? Não, ele quer avaliar se aquele saldo de estoque ele é compatível com aquele porte de empresa, compatível com aquele segmento. O lucro dessa empresa foi tanto, foi 12% com relação ao faturamento, tá bom? Então ele vai fazer essa análise, vai fazer a comparativo com o setor para saber se está bom ou não. Essa é a parte da interpretação. E aí ele gera esses dados, transforma em informações e coloca na mão de quem vai tomar a decisão. Agora vamos ver sobre objeto, funções e objetivo final da contabilidade. Então, toda ciência tem um objeto, sendo o da contabilidade o patrimônio da entidade. Então, qual que é o objeto? Por que existe a contabilidade? Por que existe o patrimônio? Então, eu posso ter uma contabilidade pessoal minha. Eu tenho um patrimônio, nós vamos ver na frente o que é patrimônio, eu possuo um patrimônio pessoal, então a contabilidade vai ser uma ferramenta que vou utilizar para que eu possa controlar esse patrimônio. Então, toda ciência possui um objeto. O da contabilidade é o patrimônio, guarde esse nome. Patrimônio é o objeto da contabilidade. A contabilidade possui duas funções práticas, bastante básicas, administrativa e econômica. Quais são as funções práticas da contabilidade? Administrativa e econômica, nós vamos ver na frente também. E o objetivo final é o fornecimento de informações, sejam econômica, financeira e patrimonial, para controle e também das operações para planejamentos de metas futuras. Então esse é o objetivo final. Fornecer essas informações para que possa controlar o que foi planejado, ver se está sendo executado de forma correta e gerar também informações para planejamentos futuros, novos planejamentos. Então está aqui o resumo. Objeto, patrimônio, as funções da contabilidade administrativa e econômica e o objetivo final, controle e planejamento. Aqui de forma bem didática, bem clara para você entender aqui objeto, funções e objetivo final da contabilidade. Então vamos lá, objeto da contabilidade. Gente, o objeto ele delimita o campo de abrangência de uma ciência. Como vimos na contabilidade, o objeto então é o patrimônio. Então o objeto ele vai delimitar, ele vai mostrar até onde vai o campo de abrangência dessa ciência. Então, já que o patrimônio é objeto da contabilidade, o que é patrimônio, professor? Então ele é definido como um conjunto do quê? De bens, direitos e obrigações, pertencente ao quê? Uma pessoa física, a um conjunto de pessoas ou uma sociedade, independente da sua finalidade, que pode ou não incluir lucro. Então, ter um patrimônio tem contabilidade. Mas o que é patrimônio? Conjunto de bens, direitos e obrigações. Pode ser de uma pessoa física, de um grupo de pessoas, de uma sociedade com sem fins lucrativos. Então, se ele tem bens, os bens que ele possui, casa, se for um patrimônio pessoal, a casa ou veículo, Se for na empresa, então, o estoque, dinheiro em banco, dinheiro em caixa, São bens aí, direitos que ele tem, dívidas para com terceiros, obrigações para com terceiros. Então, tudo isso faz parte do patrimônio de uma pessoa física ou de uma entidade. Esse é o objeto da contabilidade, o patrimônio. E o patrimônio é um conjunto de bens, direitos e obrigações. As modificações do patrimônio ocorrem principalmente em função da ação humana e também pelos efeitos da natureza sobre ele. Então, nosso patrimônio ele pode sofrer mutações, ele pode sofrer mudança em função da ação humana, ou seja, eu posso comprar, eu posso vender, eu posso então sofrer um acidente no meu patrimônio pessoal e bater um veículo, por exemplo, algum acidente que pode ocorrer também de outra forma. Então, e também pela ação dos efeitos da natureza. Então, eu possuo bens dentro da empresa, máquinas, equipamentos, eu comprei ele por 100 mil, mas ele vai sofrer durante o tempo, durante o uso, os desgastes da natureza e o desgaste do uso dele. Então, ele vai sofrer a depreciação. Então, as mudanças no patrimônio podem ocorrer tanto pela natureza da ação humana, como pelo desgaste do efeito da própria natureza. O desgaste dos bens é um efeito natural que precisa ser registrado, pois deprecia o bem, ou seja, reduz o seu valor, como nós estávamos falando. A depreciação vai reduzindo o valor deste bem. A contabilidade estuda o patrimônio nos seus aspectos quantitativos e
qualitativo. Então, quantitativo, que vai medir valor, né? Ele é expresso em moeda, ele é medido monetariamente. E qualitativo, porque ele vai também verificar as qualificações da informação, se ela é realmente fidedigna, se ela é completa, se aquele profissional que levantou aquela informação contábil, né, aquele demonstrativo, ele fez de forma completa, se ela é fidedigna, se ela é compreensiva, ou seja, o usuário que vai pegar essa informação contábil, ele vai conseguir compreender aquela informação, ela está de forma bem clara para ele, né? Ela é tempestiva. O que é tempestiva? Essa informação que foi gerada pela contabilidade vai chegar na mão de quem vai tomar a decisão de forma tempestiva, ou seja, no momento certo, no momento correto, para que ele possa tomar essa decisão. Não adianta ela ter a informação e passar no momento que já passou aquele time, né? Então, e verificabilidade. Então, ela é passível de verificar através de checagem, ver se essa documentação está correta ou não. Então, tanto quantitativa, quando você expressa números, como qualitativa nessas que a gente falou aqui, fidedignidade, compreensibilidade, a tempestividade, também a verificabilidade. Agora, quanto às funções da contabilidade, nós vimos o objeto, agora as funções. As funções da contabilidade. A contabilidade possui duas funções básicas. A primeira, administrativa, e a segunda, econômica. A administrativa. O que é a administrativa? Ela controla o patrimônio. Função administrativa. O que é? Controlar o patrimônio. E a função econômica, que é apurar o resultado. Então, nós podemos fazer uma analogia entre a contabilidade pessoal e a familiar, ou seja, a contabilidade pessoal, que é a familiar, né? E a da empresa. Vamos pensar aqui, ó, contabilidade familiar, a pessoal. Vamos imaginar aqui subdivisão de tarefas, né? Nós nos preocupamos quando nós subdividimos as tarefas. O que é isso? O pai, então, ele vai cuidar do carro, do veículo, do transporte, a mãe vai cuidar da casa, né? Os filhos vão cuidar cada um do seu quarto, ali do seu ambiente. Você faz isso na sua casa? Você é responsável pelo seu quarto? Então, assim, o que é isso? Nada mais é do que a subdivisão de tarefa. O que todos estão fazendo? Estão preocupados com o controle do patrimônio, estão protegendo seu patrimônio. O pai cuida do veículo, mantém ele sempre de forma higiênica, limpo, né, conservado, a mãe também com a casa, os filhos com o quarto. O que eles estão fazendo? Estão cuidando do patrimônio. Todos também se preocupam com a apuração das despesas e as rendas, né, das receitas, né? Então, eles estão sempre apurando o resultado, saber se a renda desse mês vai cobrir todas as despesas. Ah, não cobriu, o que tem que fazer? Então, ele vai, se tem aquela reserva de emergência, vai lá na poupança, vai ter que usar um pouco daquela reserva, ou então vai ter que buscar um financiamento, ou renegociar uma dívida, né? Então, todos têm essa preocupação, tanto do controle do patrimônio, quanto, então, de apurar o resultado. Isso na contabilidade pessoal, na contabilidade familiar. De certa forma, todos usam a contabilidade. Intuitivamente, todos estão usando a contabilidade. Não é aquela forma regrada, né, formal, mas todos, de uma certa forma, estão utilizando. E na empresa? Na empresa, então, por meio dos seus principais relatórios contábeis, o balanço patrimonial, que vocês vão conhecer ainda esse semestre. O balanço patrimonial vai controlar o quê? O patrimônio, meus bens, meus direitos e minhas obrigações. Então, o balanço patrimonial vai mostrar qual que é o retrato, qual que é a situação daquela empresa quanto ao seu patrimônio. Então, vai estar controlando o patrimônio através do balanço patrimonial. E a DRE, que é a demonstração de resultado do exercício, vai apurar o resultado. O que é a DRE? Vai pegar tudo que eu vendi, menos o que custou, menos o que eu gastei, para gerar um resultado. Se a minha venda for maior do que as minhas despesas, eu vou ter um resultado positivo, lucro. Caso contrário, não. Receita menor que despesa, resultado negativo. Então, de certa forma, vai estar apurando o resultado. Então, essas são as duas principais funções da contabilidade. A administrativa, ela controla o patrimônio, e a econômica apura o resultado. Quanto ao objetivo, então, final da contabilidade? Então, o objetivo final é de fornecer informações aos seus usuários para a tomada de decisões nos processos do quê? De controle e planejamento das entidades. Então, esse é o objetivo final, fornecer as informações para que o usuário então possa fazer o controle, possa fazer o planejamento dentro da sua empresa. Então, objetivo, controlar as operações da entidade contábil para verificar se os gestores estão executando os planos que foram
definidos. Então, lá no início foram feitos planos, planejamentos, orçamentos, foi tudo colocado lá como que seria executado. O que a contabilidade vai fazer como objetivo final? O primeiro, controle, né? Vai controlar se essas operações estão sendo executadas pelos gestores, né? Estão sendo observadas segundo o plano que foram definidos lá atrás. Essa é a primeira parte. Verificar se o que foi planejado está sendo realizado. A segunda, fornecer informações oriundas das operações da evolução patrimonial para permitir um adequado planejamento das metas futuras da empresa. Essa é outra função. Então, vai usar aquelas informações que foram apuradas ali e vai gerar informações para que ele possa planejar as novas metas para o próximo semestre, para o próximo ano, para os próximos 5 anos. Então, vai usar essas informações. Esse, então, é o objetivo, controle e planejamento. Controlar o que já foi feito e usar as informações desse controle para planejar as metas futuras. Controle e planejamento, objetivo final da contabilidade. Então, resumindo aqui, né, de forma bem clara para vocês, para ficar claro, o objeto é o patrimônio, as funções administrativa e econômica e o objetivo final, controle e planejamento. Só para relembrar. Já estamos entrando na parte final aqui. Então, nós falamos que patrimônio é um conjunto de bens, direitos e obrigações. Então, o que são bens, professor? Bens é tudo que pode ser avaliado economicamente, que tem um valor e que satisfaça necessidades humanas. Eles podem ser classificados em bens tangíveis e bens intangíveis. O que são bens tangíveis? São palpáveis, que a gente pode tocar, que a gente pode pegar. Esse computador aqui é um bem tangível, né? Aqueles que têm existência física, o dinheiro, a mercadoria, os móveis, os veículos, tudo aquilo que tem corpo físico, existência física, que pode ser tocado, é um bem tangível. Então, é o primeiro item. Bem intangível, não possui existência física. Então, marcas, patentes, direitos autorais, etc. Então, eu desenvolvi uma marca aqui, peguei essa marca e registrei no Instituto, no INPI, Instituto Nacional de Pesquisa Industrial, registrei essa marca, ninguém pode utilizar. Para usar essa marca, ele vai ter que me comprar, vai ter que adquirir, porque eu tenho domínio público dela. Ou então eu tenho uma patente, desenvolvi um produto e patenteei ele. Eu tenho o domínio dela. Um outro pode fabricar? Pode. Ele pode fabricar desde que ele paga os royalties, né? Ele paga um valor para que eu possa liberar, para que ele então possa fabricar. Então, marcas e patentes. É um bem, mas não tem existência física, é uma autorização. Direitos autorais, da mesma forma, tanto musical como de um escritor, ele tem direitos autorais, não tem corpo físico. Então, isso é o conceito de bens, que é o primeiro item dentro do patrimônio. Bens, tudo que pode ser avaliado economicamente, satisfaz as necessidades humanas. Ele pode ser tangível, tem existência física, ou intangível, que não tem existência física. Direitos são recursos a receber de terceiros que gerarão benefícios presente ou futuro para a empresa. Recursos a receber de terceiro. Então, qual é o exemplo que nós temos aqui? Contas a receber por vendas a prazo. O que acontece quando eu faço uma venda a prazo? Eu pego um bem, que é o meu estoque, e transfiro para um terceiro. Quando eu transfiro esse bem, eu vendi a prazo, eu vou receber com 30, 60 ou 90 dias, eu transferi um bem, então eu adquiri um direito de receber no vencimento daquele duplicata, aquele boleto, aquele cartão que foi vendido. Então isso é direito. Então toda vez que você vê numa conta a receber, é um direito, é uma conta de ativo, vocês vão conhecer também mais na frente. Outra forma de direito, valores de nossa propriedade que se encontram em posse de terceiros. Por exemplo, um depósito ou uma aplicação financeira feita no banco. Então, o que aconteceu aqui da mesma forma? Eu peguei um bem, o dinheiro que estava disponível no meu caixa, fui lá e depositei no banco. Ou fui lá e apliquei uma aplicação financeira de curto, longo prazo, conforme a modalidade que você escolher. O que aconteceu aqui? Você pegou um bem que é seu e colocou em posse de terceiros. Então, você vai fazer uso desse direito usando o seu cartão de crédito, fazendo uma transferência, agora que está tão famosa, né, o Pix, né? Faz um Pix aí, que é um piscar de olhos, você já transfere sem custo. E se você aplicou, então você vai ter um retorno financeiro. Esse é o direito. Bens, direitos e obrigações. Obrigações é o terceiro item dentro do patrimônio. O que são obrigações? São dívidas ou compromissos de qualquer espécie ou natureza, assumidos perante terceiro, conta a pagar. Então,
Dívidas ou compromissos de qualquer espécie ou natureza que eu adquiri perante terceiro. Então a minha empresa precisou de um capital de giro, precisou de um aporte financeiro, fui lá no banco, fiz um empréstimo, adquiri, peguei um bem dele, né, que era o dinheiro, e contraí uma dívida. A minha empresa precisou de estoques para revenda, fui lá e comprei a prazo, então tenho contas a pagar com o meu fornecedor. Outra forma de obrigação, bens de terceiros que se encontram em nossa posse. Bens de terceiro que se encontra na nossa posse. Vamos imaginar que eu seja um prestador de serviço, eu fabrico móveis planejados e eu recebi um adiantamento de um cliente para poder fabricar aí os móveis para ele. Então, o que gerou para mim? Gerou uma obrigação de entregar esses móveis planejados para ele no momento. Da mesma forma, eu posso ser um comerciante, recebi adiantado lá. No ramo da construção, às vezes acontece isso, o cara vai lá e compra lá 10 milheiros de tijolo, mas ele vai retirar conforme o andamento da construção. Então, quem comprou adquiriu um direito de receber, mas para mim que recebi adiantado, gerou uma obrigação de entregar esse produto, entregar esse serviço. Então, esse é o resumo. Patrimônio, conjunto de bens, direitos e obrigações, que são bens, que são direitos e que são obrigações, está aí bem claro para vocês. Para terminar essa aula de hoje, para não ficar tão longa, nós vamos falar rapidamente sobre as técnicas contábeis. Nós falamos sobre a contabilidade, ela registra, né, ela informa, ela sintetiza, mas para fazer isso ela precisa de procedimentos práticos, que são as técnicas contábeis. Né? Esses procedimentos práticos são utilizados para quê? Para coletar os dados, os fatos contábeis lá na captação, para registrar de forma acumulada desses dados nos livros contábeis, também para a elaboração de resultados através dos demonstrativos financeiros, bem como também das suas análises. Para ela fazer todo esse processo, né, todo esse ciclo, ela precisa usar algumas técnicas. A primeira dela, então, é a escrituração. As técnicas aqui, ó, escrituração, demonstrações contábeis, auditoria e análise das demonstrações. Essas são as técnicas contábeis. Então vamos ver o que é a escrituração. Escrituração é a técnica que registra nos livros contábeis e fiscais todos os fatos contábeis que ocorreram em determinado período, alterando então o patrimônio da entidade, de acordo com o que determina a Lei 6.404/76 no seu artigo 177. Então, escrituração é a técnica de registrar, vai registrar nos livros contábeis todos os fatos que ocorreram na contabilidade. O artigo 177 lá da 6.404 fala o seguinte, que a escrituração da companhia será mantida em registros permanentes com obediência aos preceitos da legislação comercial desta lei e aos princípios de contabilidade geralmente aceitos. Então, esse artigo 177 da lei 6.404 fala que esse registro é feito de forma permanente nos livros fiscais da entidade. Essa é a primeira técnica. Então, aconteceu o fato contábil dentro da empresa, comprou, vendeu, recebeu, ele vai ser escriturado, ele vai ser registrado nos livros contábeis. Aí vocês vão conhecer lá débito, crédito, fazer a forma de registro, a escrituração. A segunda técnica é as demonstrações contábeis. São relatórios resumidos onde são agrupados e divulgados tudo o que aconteceu no universo contábil, então os fatos contábeis. Então, são os relatórios resumidos. Então, houve lá o registro dos fatos contábeis, eles vão ser resumidos então em relatórios. Nós vamos conhecer pelo menos dois esse semestre, que é o balanço patrimonial e a DRE, que é a demonstração de resultado do exercício. O artigo 176, na 6.404, também regulamenta as demonstrações que vão ser exigidas pela legislação comercial e societária. Então, conforme o tipo societário, é exigido determinado número de demonstrações. Então, lá no artigo 176 você encontra quais são exigidos de determinada sociedade. Cada relatório é feito para atender uma finalidade específica. Então, nós vimos lá, cada relatório vai atender uma finalidade específica. O balanço patrimonial, falando dos dois que nós vamos conhecer, vai mostrar a situação patrimonial e econômico-financeira da empresa. E a DRE, que também vamos conhecer, vai apurar, vai mostrar o resultado da empresa. Tudo que ela vendeu, menos do que ela gastou para poder gerar aquela receita, houve um resultado, seja ele positivo ou negativo. A outra técnica é a auditoria. O que é auditoria? Análise detalhada, na qual o contador auditor, né, fará uma revisão, ou seja, fará um exame de todo o trabalho realizado pelo setor contábil. Ele vai criticar de forma analítica os registros. Então, o contador que também se especializou
e virou um auditor, ele vai então fazer esse exame de todo o trabalho que foi realizado pelo setor contábil, vai fazer uma crítica, né, de forma bem detalhada, bem analítica, né, dos registros. O objetivo o quê? Verificar se existe alguma improbidade, uma impropriedade, né, uma inadequação de procedimento, ou até mesmo erro ou fraude, que muitas vezes acontece não é por dolo, né, por maldade, mas houve erro mesmo, erro de soma, erro de classificação. Então a auditoria serve para isso, para fazer esse exame, para ver essa verificação. Claro que pode acontecer fraude, a auditoria também descobre. Ao final do trabalho, o contador auditor, então, deverá emitir um parecer com as opiniões técnicas e fundamentadas sobre o trabalho. Então, acabou, então ele vai então emitir um parecer, vai dar um relatório ali que chama parecer do auditor sobre as suas opiniões, né? Isso também se foi levantada aquelas demonstrativas dentro das normas de contabilidade. E a última aqui é a análise das demonstrações financeiras. O que é isso? Utilização de métodos e processos específicos na decomposição, comparação e interpretação de conteúdo das demonstrações contábeis para determinar a capacidade de pagamento da empresa, o grau de solvência, a evolução da empresa, a estrutura patrimonial, o resultado, entre outros. Então a análise faz isso, ela pega aquelas informações dentro das demonstrações e vai fazer a interpretação, vai gerar informações, ou seja, vai determinar se aquela empresa tem capacidade de pagamento, se aquela empresa tem grau de solvência, se ela tem uma continuidade, se ela está no processo de falência, se ela está solvente, então se ela vai subsistir no processo, a evolução da empresa, a estrutura patrimonial e o resultado. Então tudo isso a análise traz como informações. Consiste então em verificações, comparações, cálculos e estatísticas a partir de demonstrações de pelo menos 2 exercícios, análise do passado e planejamento do futuro. Então, para fazer essa análise, geralmente vai se pegar as demonstrações financeiras de 2 anos, né, de 2 exercícios. Então, até para ter uma comparabilidade, para ver se está crescendo, se está diminuindo, se está estagnada ou não. Então, essa é a técnica. Então, vimos aí então as 4 técnicas, né, escrituração, as demonstrações contábeis, a auditoria e a análise das demonstrações contábeis. Finalizamos aqui então a nossa aula, espero que você possa aproveitar bem esse conteúdo, né? Assista mais de uma vez e aquilo que eu sempre tenho falado, não fique restrito apenas ao que você recebeu aqui. Pesquise mais, vai a fundo e também vou estar à disposição para qualquer dúvida que você possa precisar. Fique com Deus. Fique bem, Deus te abençoe e nos vemos aí nas próximas aulas. Forte abraço.